A paz do Senhor Jesus, a cada irmão e irmã em Cristo. Cumprimentamos também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida nesta manhã de sábado. Nesse momento nós estamos dando início ao nosso culto de adoração e celebração ao Senhor. E eu quero convidar a todos que estão presentes a colocar-se em pé, em reverência à palavra de Deus. E nós iremos ler Atos capítulo 9 e o versículo 15. Aliás, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 15. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: Vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Amém? Convido você nesse momento a orar ao Senhor. Eu quero também lembrá-lo que, caso você tenha trazido sua oferta, o seu dízimo, você também já apresente ao Senhor, agradeça a Ele pelas bênçãos que Ele tem dado a você, e depois faça a sua adoração ao Senhor também com seus recursos. Então nós vamos nesse momento pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós oramos a Ti e glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nosso benefício. Nós, ó Deus, estamos abrindo esse culto para adoração, para celebração, para exaltação do Teu nome, mas também para aprendizado, para nós crescermos na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ajuda-nos, Senhor, a aprender, a compreender, a entender plenamente a Tua vontade, ó Deus. Usa-nos para a glória e para a honra do Teu nome. Por isso, ó Deus, nós oramos pedindo que o Teu Espírito Santo se faça presente, concedendo os dons necessários para que esse culto seja realizado. Oro, ó Deus, pela equipe de mídia, pela equipe de música, peço que eles sejam usados pelo Senhor. Oro por cada irmão e irmã que está aqui, Senhor, que também adoram ao Senhor, mediante a gratidão que eles têm por todas as bênçãos materiais que têm recebido de Tuas mãos. Eu oro para que eles continuem sendo prósperos, continuem sendo abençoados, continuem sendo alegres, agradecidos ao Senhor. E oro em favor desta pessoa, que, ó Deus, que precisa da bênção do Senhor, que de repente está desempregada e precisa de uma porta, que o Senhor possa ter misericórdia dela. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento e na sequência vamos à exposição da palavra. A paz do Senhor, irmãos amados, que Deus abençoe a cada um nesta manhã, que Deus seja exaltado por todos nós nesta manhã e que a bênção de Deus acompanhe a nossa vida. Amém? Louvemos a Ele, é o meu, né? É esse louvor que a gente já cantou algumas vezes. Fala sobre o Deus que transforma e também o Deus que cura, né? Precisamos desse Deus, principalmente nos momentos atuais, em que a gente vê tantas tragédias acontecendo, tantas coisas ruins, pessoas sofrendo, e nós precisamos da presença de Deus para a cura, para a solução dos problemas. Amém? Então, Ele
próprio disse: eu sou o teu Deus, que te cura, que te sara. Amém? Cantemos este momento. Eu sou o teu Deus que te sara, disse assim o Senhor Jeová. Nada aqui vou temer, nele sempre hei de confiar. Vem, Senhor, vem curar, dá fé ao teu povo pra crer. Tua palavra vem confirmar, manifesta em nós teu poder para receber cura divina. É preciso ter fé em Jesus, crer no que a Bíblia ensina, contemplando as marcas da cruz. Vem, Senhor, vem curar, dá fé ao teu povo pra crer. Tua palavra vem confirmar, manifesta em nós teu poder. Novamente. Vem, Senhor, vem curar, dá fé ao teu povo pra crer. Tua palavra vem confirmar, manifesta em nós teu poder. Amém? Glória a Deus, aleluia. Criamos nesse Deus que sara, esse Deus que cura, e Ele está presente em nosso meio nesta manhã. Amém? Fiquemos em pé, louvemos a Deus com mais um hino, hino 423, do Brado Novo, que é aquilo que Deus faz por nós, nos manda trabalhar na sua seara, né? Nem sempre será no lugar que eu quiser que o Mestre me tem de mandar. É tão grande a seara já embranquecer, a qual eu terei de ceifar. Se pois a caminho que nunca segui, a voz a chamar eu ouvi, direi, meu Senhor, sustentado por ti, irei uma obra cumprir. Eu quero fazer o que queres, Senhor, farei sustentado por ti. E quero dizer o que queres, Senhor,
paz de amor e perdão, e aos outros eu posso levar, porque nas estradas dos vícios estão perdidos que eu devo ir buscar. Senhor, se com tua presença real tu fores pra fortalecer, darei a mensagem de servo leal, farei, meu Senhor, meu dever. Eu quero fazer o que queres, Senhor, farei sustentado por ti. Quero dizer o que queres, Senhor, que o servo teu deva dizer. Eu quero encontrar um obscuro lugar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo, sim, vou trabalhar em prova do meu grande amor. De ti meu sustento só dependerá, tu pois has de me proteger. A tua vontade se minha será. Estou pronto, o que queres fazer? Eu quero fazer o que queres, Senhor, farei sustentado por ti. E quero dizer o que queres, Senhor, que o servo teu deva dizer. Amém. Que esta seja a nossa posição diante de Deus. Amém. Convido vocês a lerem novamente o versículo 15 de Atos capítulo 9, para nossa reflexão nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios, e os seus reis, e perante o povo de Israel. Amém? Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco nesse momento. Deus, mais uma vez dirigimos a Ti em oração. Nesse momento temos a responsabilidade de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Pai, o Senhor conhece muito bem cada um de nós, sabe das nossas necessidades, também conhece as minhas limitações, sabe o quanto eu dependo do Teu Espírito Santo, o quanto eu preciso do Senhor para expor esta palavra, Senhor. Fala o meu coração nesse momento e transmita a palavra que esta igreja precisa, Senhor, que esta pessoa que está em casa precisa. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Nós estamos agradecidos a Deus. Nós estamos num período de reflexão sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro, na verdade, é chamado de Atos dos Apóstolos, mas algumas pessoas já disseram que ele deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque desde o início, salvo os primeiros versículos, nós vemos as ações de Jesus, as últimas instruções de Jesus. Depois nós vemos uma manifestação poderosa do Espírito Santo e uma atuação poderosa do Espírito Santo na vida da igreja. Então, Atos dos Apóstolos, ele foi escrito, é um livro histórico, mas ele foi escrito com o objetivo de registrar
o que o Espírito Santo fazia e como ele realizava a obra através da igreja dele no início da história. Então é isso que nós aprendemos desse texto. Então hoje nós vamos analisar sobre Paulo, um instrumento para anunciar a Cristo. Então, o objetivo desta mensagem é nós sabermos que o Senhor Jesus é quem chama e é quem comissiona as pessoas para a pregação e para a obra missionária. E também conhecer parte da vida de um homem que agia totalmente contra a mensagem de Cristo, mas que ele foi alcançado diretamente por Jesus Cristo e foi convocado a mudar de lado e anunciar a Cristo a sua mensagem. Esse homem é o apóstolo Paulo. Eu quero adiantar para vocês que é impossível, tá? É humanamente impossível nós tratarmos da vida e do ministério de Paulo, do que ele fez durante meia hora, 40 minutos. Porque o que Deus usou esse homem é extraordinariamente inexplicável, ou seja, nós não conseguimos fazer. De repente nós precisaríamos fazer aqui alguns anos de exposição, né, para a gente falar sobre todos os trabalhos de Paulo, falando sobre as cartas. Hoje mesmo de manhã, o que nós estudamos foi uma carta do apóstolo Paulo. A carta aos Colossenses é um trecho dessa carta, foi um capítulo dessa carta que nós estudamos, que é uma das cartas que ele fez. Então nós não conseguimos. Ele era conhecido por Saulo, que é o nome judeu, e Paulo é o nome romano. Tá? Então Saulo, quando nós lemos Saulo, é o nome judeu. Então ele é um homem que foi o maior missionário da igreja de todos os tempos, o maior escritor da Bíblia. Só para termos ideia, dos 66 livros que existem, 13 livros foram escritos por Paulo. Ou seja, e ele foi quem escreveu um dos tratados teológicos mais importantes, sobre a salvação, que é a carta aos Romanos. Então nós vamos entender exatamente. Então quem foi Paulo? Como se deu a sua conversão? Como ele cumpriu o seu chamado? São essas perguntas que nós vamos procurar responder aqui nesta manhã. A Bíblia diz que Paulo, antes de sua conversão, ele era uma pessoa zelosa. Ele acreditava em Deus. E ele diz que, lá aos Filipenses, ele diz que ele agia por ignorância. Mas no coração dele, ele achava que ele estava agindo de forma correta, ele estava fazendo uma obra para Deus. E ele, então, ele com esta visão, com esta crença, com essa fé, ele tornou-se um perseguidor da igreja de Cristo, porque no primeiro momento ele entendia que a igreja de Cristo era contra Deus. Então Paulo, ele era o líder da campanha de repressão ao cristianismo. Quando você lê o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, lá no final do capítulo 7, esse texto ele termina com a morte do diácono Estevão por apedrejamento. E no capítulo 8 inicia dando a seguinte informação: e Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. E prossegue dizendo que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E o versículo 3 do capítulo 8 diz assim: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, essa ação gera uma grande dispersão de cristãos com o objetivo de se livrarem da perseguição contra eles. Então, se você ler todo o capítulo de Atos, você vai ver que a igreja de Jerusalém foi dispersa e eles começaram a pregar, a sair pelas estradas pregando. Aí nós encontramos o Filipe falando com o eunuco e diz que a palavra de Deus crescia e ia sendo propagada por todos os lugares. Aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, a ação de um homem perseguindo a igreja. E mesmo essa igreja perseguida, mesmo essa igreja sendo assolada, sendo dispersa, ela continua fazendo a sua missão. Ela continua sendo dirigida pelo Espírito Santo e conduzida para concluir a obra missionária ou para realizar a obra missionária. Quando você lê o capítulo 8, você tem esta informação. Esta igreja ela não paralisa.
aqueles que foram presos, eles iam para as prisões, mas outros saíram correndo, fugiram e foram andando de cidade em cidade e anunciando que Jesus era o Cristo. Então nós aprendemos algumas lições aqui, que mesmo nos momentos de perseguição, nos momentos mais difíceis da igreja, ela nunca deixou de cumprir a sua missão de proclamar Jesus Cristo, de anunciar Jesus Cristo e a sua mensagem. Então a igreja sempre teve esse papel importante. O que nós temos aqui, quem era Paulo? Paulo ele era pertencente ao povo de Israel, segundo ele mesmo escreve lá em Filipenses 3, versículos 5 e 6, Romanos 11, versículo 1, da parte B, e Atos 23, versículo 6, da parte B também. Ele era pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro judeu, quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Foi educado aos pés de Gamaliel, em Jerusalém. Então Paulo, ele era judeu, só que ele nasceu numa cidade chamada Tarso, que era a capital da província romana da Cilícia, uma das maiores cidades do império. Diz que era uma cidade cosmopolita, ou seja, possuía escolas famosas, onde ensinava retórica, matemática, ética, gramática e música. Tinha um grande teatro ao ar livre e muitos prédios públicos. O famoso general Antônio Marco tivera residência em Tarso durante algum tempo e permitiu que a cidade tivesse suas próprias leis. O imperador Augusto, por sua parte, permitiu à cidade que nomeasse seus próprios tribunais e magistrados. Entreposto comercial possuía um porto movimentado, aproveitando o rio Cnido, que ali desembocava no Mediterrâneo. Era uma cidade habitada por gregos, romanos, judeus, africanos, cretenses, cipriotas e uma infinidade de outras culturas e etnias que conviviam em Tarso. Então é nesse contexto que nasce o apóstolo Paulo. É nessa cidade que ele nasce. Então embora ele seja filho de judeu, seja judeu por nascimento, ele nasce numa cidade romana governada pelos romanos. Numa cidade fora das cercanias da Judéia, do território de Israel. Ele não nasceu ali. E ele foi possivelmente educado com estas instruções, com todo o conhecimento desta região. Diz que o próprio apóstolo Paulo, em alguns momentos, quando ele foi preso, ou quando ele foi coagido por autoridades, ele invocou a sua condição de cidadão romano. Quando um general, um chefe dos soldados que tentaram prendê-lo, e ele questionou o fato dele ser romano, essa pessoa argumentou com ele que tinha conseguido a sua cidadania por uma soma enorme de dinheiro. E Paulo diz: a minha eu adquiri por nascimento. Só para a gente entender um pouco esse contexto, dizem que os romanos, havia duas formas de você conseguir a cidadania romana. Você nascer em Roma, ser romano mesmo. Segundo, você prestar um serviço relevante aos romanos, ou você comprar o direito da cidadania. Eram formas de você conseguir a cidadania. Então entende-se que o apóstolo Paulo, como ele nasceu com a cidadania romana, possivelmente os seus pais, seus avós, prestaram grandes ou relevantes serviços ao Império Romano. Não sabemos definir quais serviços ele prestou. Tá? O que nós sabemos é que Paulo era um construtor de tenda. Alguns estudiosos dizem que o construtor de tenda naquela época era equivalente a um design ou um arquiteto nos dias de hoje. Então era uma profissão de muita importância, de muita relevância naquele contexto. Então esse era o apóstolo Paulo. Ele nasce nesse contexto e por volta dos 13 anos, que era quando um menino judeu, ele alcançava a maioridade, alcançava a maioridade religiosa, né? E ele podia então sair da casa dos pais para estudar.
Então até os 13 anos ele recebia a educação, toda a educação que os pais passavam, depois dos 13 anos. E ele mesmo testemunha que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre contemporâneo de Jesus Cristo, que Paulo foi para lá para estudar. Então, esse apóstolo Paulo, esse Saulo, ele era uma pessoa muito bem preparada, tanto do ponto de vista das leis romanas. A gente entende que ele era preparado com isso, porque toda vez que ele era questionado, que ele era confrontado, ele invocava as leis e ele se dava bem. Inclusive, a última história dele, quando você lê o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, você vai observar que ele é levado para Roma por um pedido que ele fizera. Ele apelou, ele tinha sido preso, e ele apelou para César. Então ele conhecia muito bem como funcionavam as leis romanas, como funcionava todo o sistema romano, como funcionava todas as formas, que na verdade, segundo os especialistas, a lei civil e a lei militar era a mesma em Roma. Então havia uma lei, a lei civil e a lei militar, elas eram simultâneas, ou seja, não havia uma lei civil e uma lei militar, era uma mesma lei para todas as situações. Então, quando a pessoa se rebelava, ele estava rebelando, então era entendido como, quando a pessoa era julgada, ela era levada à condenação ou à absolvição com base nessas leis, que era uma lei de guerra, que inclusive ela continha a pena de morte. A gente não vai entrar nesses detalhes agora, mas é só para a gente ter uma ideia de quem era esse homem. Então, um homem muito bem preparado do ponto de vista humano. Muitos acreditam que ele era formado em direito romano, e ele era também uma pessoa preparada nas escrituras sagradas, uma pessoa que conhecia as escrituras, e o seu preparo foi muito antes da sua conversão. Ele foi preparado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um líder religioso, um mestre religioso, que preparava as pessoas para serem rabinos, ou para serem pessoas líderes da comunidade de Israel, líderes religiosos. E Paulo, então, ele agia de acordo com consentimento dos sacerdotes em Jerusalém. Então, é esta a informação. Mas o que é interessante nós observarmos, que o apóstolo Paulo, ele está aqui todo convicto, ele está agindo, perseguindo a igreja, ele está tentando acabar com a igreja de Cristo, e acontece algo extraordinário. Então, a gente vai ver a circunstância da conversão ou do encontro do apóstolo Paulo com Jesus. Ele teve um encontro direto. Qual foi a circunstância em que Paulo encontrou com Jesus? Nós encontramos registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, diz que enquanto Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus, ele foi falar com o grande sacerdote, ou com o sumo sacerdote, e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto homens como mulheres. Então ele está com a missão. Paulo, ele não sai com a intenção de crer em Jesus Cristo, ele não sai com a intenção de ser cristão, ele não sai com a intenção de mudar de rota, de pensamento, de ideia. Ele tem documentos em suas mãos, ele tem autoridade, ele tem delegação para matar, para prender, para levar as pessoas, principalmente para prender as pessoas para serem julgadas. E ele diz que ele levava tanto homens como mulheres, todos aqueles que fossem seguidores do caminho do Senhor Jesus, porque era assim que a igreja era conhecida. Não era conhecida como igreja, era o caminho. Então, quando eles referiam à igreja, referia-se ao caminho. Então, todos que pertenciam ao caminho de Jesus, ou todos aqueles que eram seguidores de Jesus, eles eram levados à prisão. E aí nós encontramos no versículo 3, o momento do encontro de Paulo com Jesus. Diz que ele estava na estrada de Damasco, quando já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento nós observamos um diálogo entre Saulo e Jesus. Até aquele momento, Paulo tinha toda a convicção que deveria destruir o caminho daqueles que seguiam Jesus. Paulo, ele lutava contra Jesus.
Mas do ponto de vista dele, do ponto de vista de Paulo, ele estava lutando contra homens, contra pensamentos humanos, contra pessoas, contra organizações, no caso, à margem daquilo que deveria ser. Seria uma organização ilegal do ponto de vista religioso, é isso que Paulo estava dizendo. Então ele estava fazendo exatamente isso. E agora ele tem um encontro com Jesus. E a pergunta que Jesus faz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é, Senhor? E ele perguntou, e a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Veja só, naquele momento, ele possivelmente sofreu um choque, um impacto. Porque até aquele instante, ele tinha certeza que aquela obra era obra de homens. Até aquele momento ele tinha certeza que ele estava lutando contra homens. Mas agora ele está tendo uma abordagem direta através de Jesus. E essa abordagem ela vem de uma forma extraordinária. Uma luz vinha do céu e brilhou em volta dele. Era a presença pessoal de Jesus Cristo. Era a presença real de Jesus diante de um homem pecador. Mas que ele via nesse homem sinceridade de coração. Ele via nesse homem propósitos bons. Embora ele estivesse fazendo tudo errado. Via nele uma pessoa fiel e temente a Deus. Mas agora ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas Jesus continua dando as orientações. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. E que nós observamos que a partir desse momento, aquele homem que andava contra a igreja de Cristo, que andava perseguindo a igreja de Cristo, ele começa já a render-se e a obedecer à determinação de Cristo. Até ali ele tinha certeza que ele ia aprender crentes, ele ia aprender as pessoas do caminho, ele ia aprender homens e mulheres, ia levar para os sacerdotes. Mas agora ele está tendo uma experiência e ele começa então a obedecer. Os homens que estavam viajando com Paulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então o que Saulo faz? Ele se levanta do chão. Levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, qual a primeira ação que Jesus fez? Naquele momento, Paulo ficou literalmente cego. Ele não conseguia ver nada. Então, o que aconteceu? Aquele que agora era líder, que conduzia as pessoas à perseguição, que comandava uma equipe, agora ele é conduzido pela mão por aqueles que estavam com ele, e ele foi levado até Damasco, e ele ficou 3 dias sem poder ver. Durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Foi um impacto muito grande. Um homem cheio de vigor, um homem cheio de convicções. Pense nisso. Eu fico pensando, um camarada cheio de convicções, ele tem certeza daquilo que está fazendo. Ele sabe que o que ele está fazendo é a coisa mais correta do mundo. De repente ele tem um encontro direto, uma luz aparece no meio do caminho, durante o dia, envolve ele, e agora fala: você está me perseguindo. Por que você está me perseguindo? Vai para Damasco porque eu vou dizer o que você deve fazer. Imediatamente ele perde a sua visão, e ele agora fica uma pessoa vulnerável, dependendo de outras pessoas. É assim que Jesus muitas vezes faz conosco. Quando nós somos muito cheios de nós, quando nós somos muito cheios de autossuficientes, muitas vezes Ele mostra para nós que nós precisamos depender totalmente dEle. Muitas vezes nós somos colocados em situações de vulnerabilidade, para nós entendermos que quem cuida de nós não somos nós, não é a nossa capacidade, não é a nossa habilidade, não é o nosso poder, não são as delegações que recebemos de outras pessoas que permitem fazermos alguma coisa. Isso serve para mim também, que estou aqui na igreja, talvez liderando a igreja, para você que tem um ministério. Não é a delegação que nos capacita, mas é a ação de Deus, é a delegação do Espírito Santo. Quando o homem age sem a delegação de Deus, Paulo estava agindo sem a autorização de Jesus Cristo. Ele estava fazendo uma luta contra Jesus Cristo.
E aí nós observamos, o enviado, ele foi enviado para confirmar a fé. Daí nós vemos no versículo 10, e ele ficou 3 dias, e em Damasco diz que morava um seguidor chamado Ananias, e ele teve uma visão, nela apareceu o Senhor chamando Ananias, ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: apronte, vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, na cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão, nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Deus começa a preparar a pessoa que vai restaurar, o que vai fazer a ligação, o que vai orientar Paulo sobre o que deve ser feito. Lembra que Jesus disse: vai para a cidade, lá vai ser dito o que você tem que fazer. Paulo recebe uma visão dizendo: ó, vai vir um homem aqui chamado por nome de Ananias, e ele vai pôr a mão sobre você e você vai voltar a ver. E agora Ananias e Ananias ao mesmo tempo recebe essa visão lá na casa dele. E Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio a Damasco com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Como é que o Senhor manda eu ir falar com esse homem, Senhor? O Senhor está me colocando em risco. Mal sabia Ananias que Jesus já tinha controlado a vida de Saulo, que agora Saulo estava subjugado. Saulo agora não fazia mais a sua vontade, agora Saulo estava sob o domínio e o controle total de Jesus Cristo. Aquela ação era uma ação do próprio Cristo na vida de Saulo, para subjugá-lo, para levá-lo à rendição a Cristo. Então nós observamos a confirmação. Quando Ananias chega naquele lugar, disse o Senhor a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e aos povos de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo quanto ele terá de sofrer por minha causa. Então ali Jesus Cristo confirma para Ananias que Saulo é uma pessoa chamada por ele, é uma pessoa escolhida por ele para anunciar Jesus, para anunciar o nome de Jesus, para anunciar a mensagem de Jesus. Aqui nós recebemos a informação. E depois nós vemos a ação de Ananias e o comissionamento de Paulo. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Paulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Veja que ele faz uma ligação. Ele fala: eu sou cristão e eu sirvo a Jesus Cristo, e esse Jesus que encontrou com você no caminho mandou eu vir aqui e colocar a mão sobre você. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Aqui começa o comissionamento de Paulo. Naquele momento, Deus usa o seu servo para mostrar uma coisa que nós precisamos entender e que me chama a atenção nesse texto. Pergunto: depois que Paulo foi subjugado, que ele foi colocado ali, Jesus não podia ter aberto os olhos dele? Agora você se arrependeu, você orou, agora eu vou abrir seus olhos. Agora sim, Jesus não podia fazer isso? Mas tem coisas que Deus vai fazer através dos seus servos, da sua igreja. Ele não vai fazer diretamente, mesmo que você tenha chorado, você tenha se arrependido, ele vai fazer porque precisa haver uma confirmação da igreja que aquela pessoa está rendendo a Cristo. Naquele momento, Ananias era o representante do cristianismo, ou o representante de Cristo, que estava ali para fazer a ligação entre Paulo e a igreja, ou para que ele fosse encaixado, para que ele pudesse interceder por aquele homem, até porque Paulo tinha agido contra a igreja, e agora precisava de um testemunho real de que Paulo havia se convertido. Então o que nós observamos aqui é que Deus enviou Ananias, e Ananias foi usado por Deus naquele momento para que Paulo tivesse a sua visão restaurada, e para que ele pudesse interceder e trazer a informação para Paulo: a partir de agora você não vai agir mais com as suas forças, você é um camarada que conhece demais de Bíblia, você conhece a lei, você entende tudo sobre a lei, mas a partir de agora, você vai falar sim da palavra de Deus, você vai defender as escrituras sagradas, você vai lutar pelo nome de Deus, mas você vai fazer isso cheio do Espírito Santo,
Porque quando nós conhecemos a Escritura Sagrada e somos cheios do Espírito Santo, nós somente falamos aquilo que o Espírito manda que falemos. Nós apenas agimos de acordo com as determinações do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo, que Jesus Cristo fez através de Ananias. Paulo agora ele não iria agir mais através de cartas de sacerdotes, através de determinações de sacerdotes, não iria agir mais pelos seus impulsos, mas ele seria agora uma pessoa totalmente controlada pelo Espírito Santo de Deus. Veja que coisa extraordinária. E a partir daí nós vemos uma transformação visível de uma nova criatura. Diz que no mesmo instante, umas coisas parecidas com escama caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo, e ele se levantou, e se foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa, e ficou forte como antes. Aqui acontece a confirmação da sua conversão. Quando ele aceita se batizar, ele está declarando publicamente: agora eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu agora pertenço a Jesus Cristo. A partir de agora eu já rompi, eu já deixo de ser um perseguidor, para agora me colocar à disposição da obra de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E aí nós vemos o ministério do apóstolo Paulo. Ele reconheceu o seu chamado. Lá quando nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 15, ele está agradecendo. Na carta ele diz assim: agradeço aquele que me deu força, Jesus Cristo nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, ele está dizendo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do seu amor que me vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-lo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Ele reconhece aqui nessa carta que aquilo que tinha acontecido é graça, é misericórdia, é compaixão. Ele era uma pessoa indigna, mas Deus o alcançou por sua graça e fez dele um instrumento nas suas mãos. Então ele tornou, lembra do que Jesus disse para Ananias? Vá, porque Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis, como ao povo de Israel. Eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então ele era uma pessoa que foi chamado para ser instrumento de Deus. Ele não era mais instrumento do sistema religioso, não era mais instrumento de um sistema político, mas ele era instrumento do Senhor Jesus, para levar a mensagem de Jesus Cristo. É isso que Paulo era. Então ele começa o seu ministério. Diz que lá em Atos capítulo 13, nós vemos aqui a confirmação. Isso já tinha passado alguns anos depois da sua conversão. Então, diz que eles estavam ali antes, logo depois da sua mensagem, ele começa a pregar, dar testemunho do Evangelho, ele começa a falar de Jesus Cristo, ele começa a convencer as pessoas, ele começa a confundir as pessoas, dizendo que Jesus é o Cristo. E no capítulo 13, nós vemos aqui, ele sendo comissionado agora para a missão pela qual Jesus tinha chamado. Lembra que Jesus chamou ele? Eu vou chamar ele para que ele dê testemunho, leve a minha mensagem aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Então ele começa, no capítulo 13, ele é enviado para o cumprimento desse chamado. Então a primeira cidade que ele vai é a cidade de Salamina, Chipre. Ele prega Jesus ao povo de Israel naquela cidade. Está em Atos capítulo 13, versículos 4 em diante. Diz que enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleusta, de onde navegaram para a ilha de Chipre. E ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos acompanhava como assistente. Então ele começa cumprindo a sua missão, levando a mensagem, pregando Jesus Cristo às pessoas. Logo dali ele sai para a capital de Chipre, que chamava Pafos. E nessa capital ele tem um encontro com duas pessoas. E o que eu quero chamar a atenção, o segundo encontro dele é com um homem chamado Paulo Sérgio,
que era o administrador da cidade. Fala governador, mas eu imagino que fosse o prefeito daquela cidade, né? Mas ele governava aquela cidade. Diz que eles viajaram por toda a ilha até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro chamado judeu, um falso profeta chamado Bar Jesus, e também ele acompanhava o governador Paulo Sérgio, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Aqui nós vemos duas coisas: um homem desejoso de ouvir a palavra de Deus e um agente de Satanás para impedir a crença do governador. E o que nós observamos aqui? Que nesse momento nós observamos a confirmação do ministério do apóstolo Paulo. Nós vimos aqui a autoridade do apóstolo. Aquele homem que tinha autoridade, antes ele tinha autoridade para quê? Para prender, para arrastar, para levar diante dos tribunais, para levar até Jerusalém. Agora ele tem autoridade contra ações malignas, contra todo engano de Satanás, contra todas as artimanhas de Satanás. O versículo 9 diz que, cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elima nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? E então ele diz: preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. Diz que no mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Veja só, a mesma ação que aconteceu com Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, acontece com esse primeiro encontro dessas autoridades também. Uma pessoa cheia de si, uma pessoa que achava que manipulava o governador, uma pessoa que achava que controlava o governador, uma pessoa que queria atrapalhar também a obra de Deus. E aqui existe uma similaridade. No caso de Paulo, ele era um líder religioso do ponto de vista de uma pessoa que acreditava na Bíblia. Elimas também era um judeu, só que ele era conhecido como mágico, uma pessoa que fazia encantamentos, uma pessoa que Paulo chama de filho do diabo. E esta pessoa também está tentando atrapalhar o caminho, só que de forma diferente. Ele não está tentando perseguir Paulo, ele não está tentando matar Paulo, mas ele está contestando a mensagem de Paulo. E é nesse momento que nós vemos um homem cheio do Espírito Santo. Então, quando nós somos controlados pelo Espírito Santo e saímos para fazer a obra, Satanás pode levantar quem ele quiser, pode apresentar as pessoas mais bem estabelecidas do ponto de vista social, com o status que elas tiverem, mas Deus dará autoridade e vencerá toda a mentira e todo o engano de Satanás. Foi assim que aconteceu nesse lugar. Diz que quando nesse momento Paulo abriu a boca, o homem ficou cego imediatamente. Ele também passou a ser uma pessoa vulnerável. Ele passou a ser uma pessoa dependente de outras pessoas, uma pessoa que dependesse que outros os guiassem. E o que nós vemos nessa conclusão? Nós vemos aqui o triunfo do Evangelho na vida daquele governador. Diz que quando o governador viu o que havia acontecido, ele creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós atendemos o chamado de Deus, e nós deixamos o Espírito Santo conduzir a nossa vida, controlar a nossa vida, Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas que nós não imaginamos. Deus faz coisas que, se nós falarmos e contarmos, ninguém acredita, a não ser quando vem com seus próprios olhos. Aqui Deus operou esse milagre, e esse homem creu no Senhor Jesus. Foi a primeira pessoa importante do ponto de vista social, político, que nós temos informação da sua conversão fora das cercanias de Israel. Ele alcançou aquilo que Deus, ele vai converter gentios e reis. Ele começa já para uma liderança política importante na cidade, pregando o Evangelho, levando a mensagem de Jesus. Então, aqui nós temos apenas o resumo do início do ministério de Paulo, que foi um instrumento para anunciar a mensagem de Jesus. Ou seja, só nesse capítulo ele visitou várias cidades. Se você ler o capítulo 9 todo, você vai ver o capítulo 13, melhor dizendo, você vai ver as cidades que ele visitou.
ele visitou a cidade de Antioquia, da Pisídia, Pafos, Salamina, e assim por diante. Ele foi visitando cidades, ele ia pregando o evangelho. Ele começou a falar, ou seja, então, do versículo diz assim, Paulo levantou em pé, então Paulo levantou, ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Depois de anunciar Jesus, disse, estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova, a promessa feita a nossos antepassados. Agora Deus cumpriu para nós, os descendentes dele, ao ressuscitar Jesus. Então Paulo, ele era um mensageiro, ele anunciava Jesus Cristo, ele pregava Jesus Cristo. Paulo recebeu um chamado específico para levar a mensagem aos gentios, aos reis de Israel. Mas já ouvimos nesses dias que Jesus fez promessas também à igreja. Paulo, ele foi chamado para anunciar Jesus, mas ele fez promessas à igreja. Lembra na pregação que o pastor José Cunha pregou outro dia? Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. Atos 1 e 8. Jesus está prometendo que a igreja faria esses milagres. E depois nós observamos, quando lá no cumprimento da promessa, Paulo diz que o apóstolo Pedro diz, essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa do Espírito Santo, que é a capacitação da igreja para a proclamação do Evangelho. E, portanto, Jesus, ele comissiona a igreja. Mateus 28, versículos 19 a 20. E ele pede que a igreja vá, faça discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine os novos discípulos a obedecer todas as ordens que ele dá. É isso que Jesus disse. Então, nós vimos Paulo cumprindo a missão, mas nós também entendemos que a igreja hoje, eu e você temos uma missão. Nós fomos comissionados para pregar o Evangelho, para dar testemunho de Jesus Cristo, para levar a mensagem de Jesus. Algumas pessoas vão levar a lugares mais distantes, mas eu e você talvez vamos pregar lá onde nós trabalhamos, lá na nossa vizinhança, lá onde nós estudamos. E eu pergunto para você, você crê que foi chamado para anunciar a mensagem de Jesus? Você crê? Quem já foi alcançado por você com essa mensagem? Você consegue lembrar? Quantas pessoas você já alcançou com a mensagem de Jesus? Você tem se colocado à disposição do Espírito Santo para anunciar Jesus? Responda para você. Olhe para você e fala, eu tenho colocado. Então você está esperando que outra pessoa faça isso. Você tem orado com esse objetivo? Fica aqui um desafio para cada um de nós. Nos colocarmos à disposição. Se nós cremos que fomos chamados a alcançarmos vidas, colocar à disposição do Espírito Santo e orar com esse objetivo. Para que, através de nós, vidas, a semelhança de Paulo Sérgio, a semelhança do próprio apóstolo Paulo, e de tantos outros que estão presos, enganados. Alguns com a Bíblia na mão, mas acreditando em heresias. Outros acreditando em crendices. E nós precisamos apresentar Jesus para estas pessoas. Nós precisamos testificar de Jesus para estas pessoas. Se nós fizermos isso, eu tenho certeza que nós seremos usados pelo Espírito Santo, seremos tomados pelo Espírito Santo, e nós seremos surpreendidos com a ação poderosa e miraculosa do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Após essa bonita mensagem, tomemos a nossa posição, né? Que nós possamos
ganhar almas para Jesus. A nossa missão aqui na terra é essa. O Espírito Santo está comigo, está com você, está com todos nós para realizar esta obra. Amém? Então, louvor 426, Canto do Pescador. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom, eu também não sei pescar, e me dizem que não devo continuar. Mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, até que Ele se apraze em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo, o Senhor, que é próprio do amor. Ele usa 12 livros, o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, e alegre pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei,
Graças a Deus, nesse momento nós iremos falar com Deus, nós iremos buscar a presença desse Deus. Eu quero, ainda dentro do contexto da mensagem, desafiar você nesse momento a pensar um pouco sobre a forma como você tem se entregado nas mãos de Deus e deixado Deus usar a sua vida. Eu quero que você ore nesse sentido, pedindo para Ele dar direcionamento para a sua vida. Por que você está aqui? Por que você é cristão? Por que você foi chamado? Por que você faz parte do Evangelho? Será que é só para vir congregar todos os sábados, todos os domingos? Será que é só para nós nos encontrarmos ou nós temos outra missão? Comece a pensar, pergunte para o Espírito Santo. Coloque-se à disposição dele. Deixe ele agir na sua vida. Eu quero que você nesse momento ore nesse sentido. E nós também iremos orar agora por pedidos de pessoas que precisam da intervenção de Deus. Primeiro quero expressar aqui a gratidão, né? O irmão Florisvaldo, ele está agradecendo a Deus pela recuperação da Juliana, que estava com Covid, e graças a Deus não ficou com sequelas. Então é um testemunho maravilhoso, a pessoa teve Covid e não ficou com sequelas. O irmão Iedo, ele está pedindo oração pela saúde da Valéria e do seu pai Valdionor, e pela saúde da dona Maria. Então vamos interceder pela Valéria, o pai da Valéria, e o Valdionor e a dona Maria. Também devemos orar pela saúde do pastor José Francisco, pai da irmã Edna. Ele está fazendo já tratamentos médicos, está sob cuidados médicos, né, acompanhando, mas vamos orar para que Deus complete a obra, né? Creio que Deus já está fazendo a obra e Ele vai completar a obra. Oremos também pela diaconisa Ruth Nunes, para que ela consiga agendamento de uma consulta com o oftalmologista pela Secretaria da Saúde. Nós vamos orar pela diaconisa para que Deus abra as portas, né? Vamos orar também pela saúde da irmã Evelyn. Ela precisa da nossa oração. Amém? Vamos ajoelhados falar com Deus? Enquanto eu oro aqui, você pode clamar a Deus e apresentar essas pessoas aqui. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Deus, nós nos colocamos, Senhor Deus, em oração. E também, meu Deus, nos colocamos posicionados, porque nós entendemos pela Tua Palavra, que o Senhor nos chama para o Teu Evangelho, para primeiramente nos salvar da condenação do pecado, para nos reconciliar contigo, para nos redimir, para nos conduzir, mas ao mesmo tempo, ó Deus, para nós nos colocarmos em Tuas mãos, e deixarmos ser instrumentos do Senhor. Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor, colocada nesta cidade, nesse bairro, e a minha oração, meu Deus, é que cada um destes servos e servas, que foram chamados para o Senhor, eles serão cheios do Espírito Santo, eles tenham suas vidas totalmente controladas pelo Senhor, de tal forma, meu Deus, que nós consigamos alcançar cada canto desta cidade, Senhor, cada rua, cada vilarejo, cada pessoa, meu Pai, que precisa conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nos use e nos capacite. Quando algum destes servos ou servas do Senhor for falar de Jesus, eu peço que o Senhor dê a coragem, dê a ousadia, dê a confiança que eles precisam, Senhor. E mais, use através dos dons do Teu Espírito Santo. Assim como o Senhor usou o apóstolo Paulo, assim como o Senhor usou crentes da igreja do Senhor para manifestar o Teu poder, para revelar o Teu poder, que o Senhor use cada um deles para revelar o Seu poder às pessoas que não creem no Teu nome, ou que têm dúvida no Teu Evangelho, Senhor. Pai Santo, poderoso, nós queremos nesse momento, ó Pai, pedir que o Senhor continue, ó Deus, operando poderosamente. Deus, nós agradecemos pela recuperação da Juliana, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor continue cuidando dela e completando a obra na vida da Juliana, Senhor. Não sei que obra o Senhor precisa fazer, mas o Senhor que a conhece, o Senhor que a livrou dessa enfermidade, que livrou inclusive das sequelas desta enfermidade, desse vírus, o Senhor possa operar poderosamente. Meu Deus, eu suplico pela saúde da Valéria, pela saúde do seu pai, o seu Valdionor, e pela saúde da dona Maria, meu Pai,
que aqui o teu servo, nosso irmão Iedo, faz intercessão juntamente conosco. Nós unimos a ele, ó Deus, em oração e clamamos pela saúde destas pessoas, ó Deus. Tenha misericórdia delas e opera poderosamente. Meu Deus e Pai, nós queremos continuar pedindo ao Senhor, intercedendo pela vida e pela saúde do pastor José Francisco. Meu Deus, tenha misericórdia do teu servo, complete a obra gloriosa, que eu tenho certeza que o Senhor já começou a fazer. Quando o Senhor encaminhou ele para os médicos e fez o diagnóstico, e ele já começou a ser tratado, nós confiamos, ó Deus, que o que falta agora é o complemento da tua bênção na vida dele. E nós oramos para que essa bênção seja complementada, Senhor. Meu Deus, eu suplico para que o Senhor abra a porta para a tua serva, a diaconisa Ruth Nunes, ó Deus, para que ela tenha condições de fazer o seu exame de visão, Senhor, e ser abençoada por ti. Eu intercedo pela saúde da Evelyn, meu Deus, coloca a tua mão poderosa sobre a tua filha, e nesse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor possa liberar cura, saúde, bênção, segundo a tua misericórdia, a tua soberana vontade. Deus, nós confiamos plenamente no Senhor. Pai querido, nós pedimos, ó Pai, que nos ajude abençoando, orientando, direcionando, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a alcançar cada um dos nossos vizinhos. Pai, eu oro por aquelas pessoas, ó Deus, que precisam de serem convertidas, transformadas, restauradas e serem libertas de toda a condenação do pecado, serem libertas de toda a influência e domínio de Satanás. Nós colocamos cada uma delas em tuas mãos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome. Amém e amém, Jesus. Bendito seja Deus. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. Agradecemos a cada um de vocês que estiveram nesta manhã aqui, adorando e servindo a Deus e sendo ministrados pela sua palavra. Agradecemos a cada pessoa que nos acompanharam pelas redes sociais. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Continue conosco sempre, aos domingos a partir das 18 horas e nas quartas-feiras a partir das 19h30. Que você possa ser abençoado e ministrado e conduzido pela orientação da palavra de Deus. Amém? Vamos ser despedidos agora, dizendo: meu Deus, muito obrigado por tudo, por esta oportunidade especial. Senhor, nós precisamos que o Senhor continue conosco. Nós, ó Deus, ao sairmos daqui, não podemos sair sozinhos, vazios, nem, ó Deus, sem a tua graça, sem a tua ação. Portanto, guarda cada um onde estiverem. E para isso dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o teu povo, agora e sempre.